amigo Mauro. Tudo bom, Mauro? E aí, tudo bom, Sinara? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu entrevistei o Mauro quando ele estava lançando o primeiro, não foi, Mauro? Sério, faz muito tempo, sim. Tu veio fazer uma matéria em Porto Alegre, eu acho que sobre Porto Alegre, uma coisa assim. Não me lembro direito. Eu também não lembro mais. Eu me lembrava que eu tinha feito matéria com ele, foi para a revista VIP. Ele lembrou que eu andei no táxi dele, inclusive. Coloca a foto do táxi dele aí, Gui, por favor. O táxi com a placa, né? Este taxista sustenta um escritor. Ai, muito bom. Você anda com essa placa atrás mesmo? Sim, sim. Aham. O meu táxi é identificado por causa dessa placa. As pessoas às vezes me abordam no trânsito. Como assim? O que é isso? Que taxista é esse que sustenta o escritor? Eu disse, não, minha identidade secreta é o escritor. Então, e aí o Mauro está lançando o 6º volume das taxitramas, que são as histórias que vão surgindo enquanto ele leva os passageiros. Olha aí a capa. São sempre edições independentes, Mauro? Sim, o primeiro livro foi feito por uma editora formal, grande, mas depois, a partir do segundo livro, eu fiz de forma independente. Eu mesmo faço todo o livro, inclusive essa capa é minha. Voltei a desenhar, que é uma coisa que eu não fazia faz tempo também. E eu faço todo o livro, faço diagramação, faço tudo, e aí na hora de. Eu apenas pago a gráfica, né, a impressão, e aí a gente faz uma vaquinha lá no. Fizemos uma vaquinha nas redes sociais, o pessoal me ajudou a imprimir, Uhum. porque felizmente vende bastante. Taxtramas é um livro que vende bastante. Eu faço cerca de 1.000 exemplares por vez, então um preço alto. E aí a gente faz uma vaquinha direto com os seguidores lá nas redes sociais e eles me ajudarem, a gente imprimiu. O livro está bem bonito. Ah, que legal. E aí você coloca no banco da. Como é que você vende dentro do táxi mesmo? As pessoas entram lá, veem o livro e já levam, é isso? Isso. Ali no banco de trás, no encosto do banco da frente, tem um expositor ali, tem 2 exemplares ali para as pessoas folharem enquanto andam no táxi. E aí as pessoas acabam comprando. O autor do livro está ali, o livro autografado, com o autor, faz uma selfie e tal. Acaba vendendo bastante. Bastante. Ninguém vende bastante livro no Brasil, mas é um livro que vende razoavelmente bem. Me diz uma coisa, quem nasceu primeiro, o escritor ou o taxista? Não, eu sou escritor faz 20 anos. Sou taxista há 36 anos. Eu sempre li muito, sempre tive boas referências assim, literárias, porque eu sempre li bastante. E em 2003, um dos passageiros do meu táxi era o editor de um jornal aqui de Porto Alegre, o Ciro Martins. Eu levava ele para a redação quase todos os dias, e nesse caminho, nessas corridas, eu contava algumas histórias, loucuras que acontecem no meu táxi. Mulher seguindo o marido, casais brigando, pedido de casamento, parto, bêbados, travestis se desmontando, loucuras. E aí o Ciro Martins, ele estava começando um jornal aqui em Porto Alegre, do Grupo RBS, um jornal Diário Gaúcho, que é um jornal popular. Ele que teve esse insight, assim, essas histórias me servem. E a gente acabou, ia fazer uma matéria sobre história de taxista, ele me pediu algumas histórias, eu mandei para ele achou bem escritas as matérias, além de interessantes, bem escritas. E aí, em vez de uma matéria, ele acabou me dando uma coluna no jornal Diário Gaúcho, que tinha minha fotinho lá. Toda segunda-feira eu escrevi uma história de taxista no jornal. E era para ser uma coisa passageira, sabe? Sei lá, meia dúzia, 10 histórias. Eu acabei escrevendo por 12 anos no Diário Gaúcho, nesse jornal. Toda segunda-feira, uma história de taxista. E aí os livros foram consequência disso, desse material. Que legal, que bacana. Gente, só para eu dar um aperitivo para vocês, tá? Um aperitivo. Eu vou contar uma história que está aqui no livro dele. É uma das primeiras histórias que eu achei hilária, tá? Olha só. Terminada a corrida. Taxista, o senhor enxerga bem? Mais ou menos. O senhor me ajuda a procurar o meu dente? Ele caiu aqui, não estou achando. Seu dente? Seu dente caiu? Eu estou saindo do dentista, arranquei um dente, estava na minha bolsa, caiu quando eu fui lhe pagar.
Não estou achando. A senhora tem certeza que perdeu aqui? Eu pedi para trazer o dente. Pensei em fazer uma gargantilha. Lhe parece uma ideia estúpida? Talvez tenha caído para baixo do banco. Vou ter que levantar o assento. Com licença. Ele me serviu por mais de 70 anos. Achei injusto deixá-lo ir para o lixo. Uma gargantilha? Sim, pensando bem, parece uma ideia mesmo estúpida. Eu não disse isso. Não está aí embaixo? O dente não. Achei uma azeitona e uma chave. O senhor pode deixar, taxista. Era um dente velho. Desculpe fazê-lo desmanchar o táxi todo. Imagina, se ela não quer levar a chave, dá para fazer uma gargantilha. Ai, muito bom. Morri de rir com isso, Mauro, hoje. Vem cá. Todas as histórias são engraçadas? Não, tem umas que são tristes, né? Eu já vi você contando no Facebook algumas histórias mais tocantes também, né? Sim, sim. Não, tem algumas histórias bem tocantes. Mas a pegada do livro assim é o bom humor, né? Tento ver tudo pelo lado mais leve. Até os assaltos, eu sofri 4 assaltos nesses 36 anos. Depois de um tempo que tu para escrever sobre esses assaltos, tu acaba vendo um lado mais patético. Quando os assaltos acabam bem, né? Normalmente, no meu caso... Assaltos acabam bem? Explica isso aí. O assalto que acaba bem é que o taxista está vivo para contá-lo, né? Ai, meu Deus. No caso, eu estando vivo para contar o assalto é porque ele acabou razoavelmente bem. Mas tu acaba sempre vendo um lado mais divertido da história. Mas tem também, o taxista pega pessoas em situações difíceis também. Às vezes o taxista é o cara que está à mão para ajudar em alguma coisa. Já aconteceu várias coisas bem tocantes. Sim, no livro anterior, por exemplo, eu estava levando um cara para o hospital, ele estava muito magro, e aí eu ofereci o livro como eu ofereço para todo mundo, e ele disse, não, eu estou indo para o hospital porque foi me dado 3 meses de vida só, eu estou indo para o hospital para ficar lá em cuidados paliativos e tal. E aí eu resolvi oferecer o livro para ele. Não, então leva um livro para te ler e tal. Ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 2 exemplares. Eu vou comprar esse exemplar aqui e vou deixar um pago, porque eu não vou estar aqui quando tu lançar o próximo livro. E eu quero já deixar um exemplar pago, e aí tu pega e dá para alguém. E só que a gente vamos fazer o seguinte, tu promete que tu, no próximo livro, nesse que eu vou deixar pago, tu conta a história do cara que estava indo encontrar a morte. E nesse livro, realmente, eu contei a história, na contracapa está a história dele, do passageiro que eu levei para esperar o fim. Bem nossa. Olha, a Rosana Ribeiro está falando aqui, gostei da história, parece uma crônica. Parece não, Rosana, são crônicas. Ele faz as crônicas que ele vive dentro do táxi dele, né? Sempre em Porto Alegre, né, Mauro? Sim, sempre em Porto Alegre. São as histórias de Porto Alegre. Muita gente acaba se identificando também com os locais, com a forma de falar do taxista também. Eu já tive alguns problemas porque a gente acaba usando uma linguagem aqui de Porto Alegre, o porto-alegrês, né, que a gente chama. E como os textos eles acabam indo para a internet, indo para outros locais, as pessoas estranham. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente usa o termo atacar. Um passageiro me atacou. Mas no caso é fazer sinal. A pessoa pediu para eu parar. A gente usa o termo... sim. Eu vou atacar um táxi. Nunca ouvi essa expressão. Sério? Não conhecia isso? Não. A gente usa esse termo, e aí aos poucos tu vai te dando conta que tu tem que, apesar de tu estar escrevendo sobre a tua aldeia, tu precisa ser um pouco universal para as pessoas entenderem. Tá, deixa eu contar para vocês que, se vocês quiserem ver em primeira mão as histórias do Mauro, no perfil dele no Facebook, procurem depois, Mauro Taxitramas Castro, ele tem as histórias que ele vai contando. Você vai contando ao vivo ali, né? Você vive e conta, né? Mais ou menos? Sim. O Facebook Eu uso o Facebook como meu editor de textos, na verdade. Porque eu passo o dia todo na rua, então eu não tenho um laptop, um computador, eu ligo bem pouco, aliás, no meu notebook. Hoje em dia eu escrevo 99% dos meus textos no celular, no próprio celular. Então as coisas vão acontecendo e eu vou escrevendo, e o Facebook é a forma como eu jogo esses textos na internet,
E é legal porque tu acaba tendo um feedback das pessoas, o que funciona, o que não funciona, quais os textos que funcionam. Às vezes tu escreve um negócio fodástico, assim, que tu acha que está muito bom, cheio de referências, Sartre, Baudelaire, não sei o quê. Dois comentários. Aí tu escreve um negócio bagaceiro, tá, não sei o quê, aqui na vila e tal, 300 comentários. Então, a rede social acaba sendo meio que um laboratório, assim, para ver o que funciona e o que não funciona. E tem também o site, taxtramas.com.br, as pessoas podem acessar lá. Você ainda tem que era o blog, né? Na época, a primeira vez que eu te entrevistei. Sim, era um blog. Na verdade, ainda é um blog, só que eu registrei o domínio taxitramas.com.br. Como é que você sabe que uma história vai render uma crônica? Porque deve ter algum passageiro que entra no seu táxi que não rende crônica, não tem? Não, o Taxitramas ele vive de 1% dos passageiros que passam pelo meu táxi. Oh. 99% das corridas a pessoa dá o destino, paga, tchau, ok, vai embora. Mas cada um de nós é um personagem nesse cenário. Todo mundo tem alguma peculiaridade e algumas pessoas saem muito fora da curva. Total. É aquela história, né? De perto ninguém é normal, né? Exatamente. Então, são dessas pessoas que o Taxitramas vive. Né? O padeiro, entrou uma vez um padeiro no meu carro, ainda sujo, assim, da farinha, e aí ele pediu para se montar dentro do carro. Ele entrou padeiro e saiu super produzida para encontrar o bofe que lá ele estava pegando, que era um cobrador de ônibus da região aqui de Porto Alegre. E ele foi se montando e saiu uma, sei lá, trans, sei lá, travesti, não sei. Uhum. E entrou um homem e saiu. Então, é desse tipo de passageiro que o Taxitramas vive. Uhum. Sim, imagino. Você inventa algumas coisas? Essa é a primeira pergunta que me fazem quando me encontram pessoalmente. Mas isso realmente aconteceu. Pô, se tu disser o que realmente aconteceu, perde muito da graça, né? Mas sim, eu costumo dizer que todas as corridas são baseadas, todas as histórias são baseadas em corridas reais. O ponto de partida sempre é uma corrida real. Agora, às vezes as coisas derivam para a literatura e às vezes nem eu mesmo já acabo sabendo o que é real, o que não é real. Tem histórias que, de tanto eu contar, acabam virando a realidade, a pós-verdade. Mas sim, são todas baseadas em passageiros que passam pelo meu carro. A chama da crônica está ali naquele passageiro. Você aumenta, mas não inventa, né? Às vezes as pessoas me dizem assim, mas por que tu não experimenta ficção, texto Mas, cara, não tem como competir com a realidade. A realidade é muito, muito foda, cara. Ainda mais se tu trabalha num táxi, pegando toda a gama de passageiros que um táxi pega. Porque se tu é um professor, ou se tu sei lá, tu trabalha num hospital, tu vai escrever sobre o teu cotidiano, tu vai escrever sobre as pessoas que visitam o hospital, ou as pessoas que visitam um advogado. Pelo táxi passa todo o espectro humano, desde o cara peão de obra até o cara que é formado em Harvard. Todos eles passam pelo táxi. Então, ele te dá um espectro bem grande assim, de pessoas. E cada um com suas realidades. Né? Uhum. Nesse meio tempo que você começou a trabalhar como taxista, pintaram os aplicativos, né? Qual foi o impacto dos aplicativos de passageiros sobre o teu trabalho como taxista e, em consequência, como escritor, né? Porque é daí que vem tua fonte de inspiração, né? Sim, sim. Sim, os aplicativos diminuíram muito o volume de passageiros que passam pelo táxi. Mas a gente acaba incorporando a tecnologia também. Hoje em dia eu uso aplicativos também, os taxistas também usam alguns aplicativos. Uhum. Não tem como tu evitar a caminhada da tecnologia. E ok, os bons taxistas, aqueles que prestam um bom serviço, que têm uma carteira de clientes, continuam sobrevivendo e vão sobreviver. E hoje muitos dos passageiros que migraram para os aplicativos, hoje voltando a usar o táxi,
Lembrando, nossa, como o atendimento é diferente aqui no táxi, sim, é um profissional dirigindo diferente, não é uma carona remunerada. Mas, enfim, hoje o táxi em Porto Alegre voltou a ter uma clientela já bem maior. Já bateu no teto os aplicativos. Hoje o pessoal. O preço está parecido? O preço está praticamente igual, porque o táxi aqui em Porto Alegre, pelo menos, faz 7 anos que não é reajustado o táxi. Então, em muitos momentos do dia, o táxi está, inclusive, mais barato que o aplicativo. Isso é uma coisa também que é importante, né? Não é que as pessoas estão voltando. Eu acho que as pessoas só pegam o aplicativo porque é mais barato. Porque se fosse possível pagar mais barato no táxi, eu acho que as pessoas continuariam pegando táxi, né? Na verdade, o que pega mesmo é o valor, é o bolso, é o que está. O preço, né? Esse negócio da precarização da mão de obra, da trabalhista e tal, incentivar o dinheiro que está indo para os Estados Unidos, né? Isso nada pega. O que pega mesmo, na real, é o custo, né? As pessoas querem gastar menos. Mas só e também tem aquela coisa que a gente se preocupa, óbvio, com o trabalhador, a precarização do trabalho, mas o táxi, de uma forma, também era meio um cartel, né, Mauro, antes. Sim, então, tinham aquelas empresas grandes, teletáxi, radiotáxi, que, na verdade, contratavam pessoas para dirigir, né? Não é igual você é dono do seu próprio táxi, né? Sim, sim. O táxi, nesse período dos aplicativos, nesses, sei lá, 10 anos de aplicativo, o táxi aprendeu muito também. A gente acabou melhorando muito o serviço. Hoje em dia, o táxi em Porto Alegre é um serviço de excelência e a gente procura resgatar os nossos passageiros pela qualidade do serviço, que nos aplicativos caiu muito, né? Aquele negócio da água, a balinha e tapete vermelho para entrar. Nada. Agora só tem álcool em gel. Isso acabou. Acabou, só tem álcool em gel. Eu sempre estou reclamando disso. Deixa eu ler aqui os comentários para vocês das pessoas. Lourdes dos Santos fala: que triste, que pessoa serena, essa que ia consciente ao encontro da morte. Que esteja num bom lugar. Realmente, né? Libório Cume Júnior fala: sou de Porto Alegre e já li todos os livros do Mauro, embora não o conheça pessoalmente. O Libório mora em Natal, em Pipa, na verdade. Ele é de Porto Alegre, mas mora em Pipa. Já leu todos os seus livros, tá vendo? Legal. André Machado está falando: nunca ouvi atacar um carro. Sim, sim. Subiu a lomba também. Aqui em Porto Alegre, a gente fala muito na lomba. Lomba acima. As pessoas não sabem o que é uma lomba. Ladeira? É ladeira. Ai, ai. A Rosana Ribeiro está aqui. Desculpe, não vi o início da live. Onde podemos comprar os livros do Mauro? Tem como comprar pela internet também? Isso, redes sociais. Bota Taxitramas lá no Instagram, ali no bio, ali tem o telefone. Porque, na verdade, hoje em dia facilitou muito para a literatura independente, a questão do Pix facilitou muito. Porque o mesmo Pix meu é o meu WhatsApp, que é o meu telefone, que é o meu Pix. Então, a pessoa tendo esse número, ela entra em contato comigo, me passa o endereço, me passa o Pix, eu mando o livro, funciona super bem. 40 pila, vai o livro autografado, com desenho, super autografado, e para todo o Brasil funciona bem, vende bastante. Deixa eu mostrar, aliás, o Instagram do Mauro, que é super bonitinho, porque ele faz fotos do retrovisor do táxi dele. Eu achei tão legal, Mauro, seu Instagram, né? Que é totalmente diferente do Facebook, onde ele conta histórias. No Instagram, ele só mostra a visão que ele tem. Olha lá. Taxitramas, estão vendo? Lá no Instagram é só Taxitramas. Vocês botam Taxitramas, aí vocês já entram no perfil dele. Olha as fotos que ele faz, bem bonitas. Faz tudo com celular, é? Com celular, sim. Durante o dia, andando por Porto Alegre, são todas as fotos aqui de Porto Alegre. Agora eu comecei a colocar em cada foto um pequeno texto também, porque... Olha o Estádio Olímpico. Não, esse é o Beira-Rio. Beira-Rio, ai meu Deus, desculpa. Sei que é um pecado confundir. Você é Inter ou Grêmio? Eu sou colorado, não praticante. Tá vendo? Eu vi que ele... Epa! Olha o Beira-Rio, olha lá, tá vendo? No retrovisor do carro.
Aí a pessoa vendendo pipoca no É um semáforo. super-homem vendendo pipoca. Esse cara que vende pipoca é um super-homem. Tem uma história muito legal dele lá no. Abre aí, Gui, para a gente ver, para ele contar a história. Esses dias eu estava parado na sinaleira. Eu não sei se tu quer ler esse texto, ele é um texto rápido. Às vezes o texto funciona melhor do que eu contando. É. Deixa eu abrir aqui para ler. Deixa eu abrir no meu aqui, Gui, que aí fica melhor para eu ler. Ele é um cara bem conhecido aqui, ele veste algumas fantasias na sinaleira. Ele acabou ficando bem famoso por causa desse texto, circulou muito na internet. Esse termo, aliás, sinaleira, que é semáforo lá no Rio Grande do Sul, na Bahia também usa, sabia? Ah, é? Na Bahia também fala sinaleira. Tem alguns lugares que é farol, outros que é sinal. Aqui é sinaleira. Olha só, o Homem-Aranha está ali na esquina da Ipiranga com a Érico vendendo pipoca. R$ 2 o pacotinho. Gordo, a roupa desbotada, uma placa enorme explicando sua situação precária. Pede que os motoristas tenham compaixão. Cada R$ 2 importam. Para o táxi no sinal. O Homem-Aranha já está pronto para atuar, levantando sua placa quando nota um garotinho correndo pela calçada. O menino larga a mão da mãe e corre em direção ao super-herói. O garotinho sorri, os olhos arregalados brilham. A mãe também sorri. De dentro do táxi não consigo ouvir, mas a criança chama pelo Homem-Aranha. Deve ser seu herói favorito. É quando o vendedor de pipocas abre mão do seu trabalho e encarna verdadeiramente o super-herói. Larga o cartaz, o saco de pipocas, faz aquele agachamento típico do Homem-Aranha e espera que o garotinho o abrace. Todo intervalo do sinal vermelho se passa com a criança ouvindo atentamente o que o Homem-Aranha tem para lhe dizer. A mãe sorri observando a felicidade do filho. Antes do sinal abrir, nota o homem sacando um dos seus preciosos saquinhos de pipoca e dando à criança. Aquele gesto salvou a minha manhã. Na próxima parada, naquela esquina, compro um saco de pipoca. Muito legal, muito bonito. Nossa, São demais. personagens da cidade. Muito legal. Pode tirar, Gui. Depois o pessoal vai lá no perfil do Mauro no Instagram para olhar e também, né, se quiser, comprar o livro também. Outra história legal, que eu acho muito engraçada, do Mauro, é uma disputa, gente, que existe do escritor explorando o taxista para sobreviver, tá? O escritor explora o taxista. Então ele fez umas novelinhas, uma fotonovelinhas com o escritor, o taxista brigando com o escritor, tá? Falei, escritorzinho fajuta, sou eu que me ferro nesse táxi para você fazer sucesso. Ele, nossa, louca. Tem outro. O escritor todo metido, né? Estou organizando um sarau literário com a fina flor da poesia parnasiana, porto-alegrense contemporânea. Arrasei! E o motorista de táxi, saco. E aí, de novo, é o escritor que consegue extrair o personagem que existe em cada passageiro desse táxi. A literatura é uma arte divina. E aí o taxista, mas não paga o boleto, mané. Essa é a sua vida, né? Sim, tem essa brincadeira do taxista e do escritor, dessa essa dupla personalidade minha. Esses dias uma criança disse assim, porque no táxi tem a foto do... com uma roupa normal, segurando a placa do taxista e eu fantasiado de escritor, com uma gravata e tudo assim. Aí eu estava tentando explicar para a criança, a mãe estava se divertindo com a história, e aí eu disse, não, filha, ele escreve diário de um taxista. E aí a criança assim, tá, é tipo o diário de um banana. Eu disse, isso, exatamente. Aí eu disse para ele, exatamente, é tipo o diário de um banana, sou eu próprio. Eu vi que as pessoas têm um certo preconceito, né? Você fala assim que é escritor, e aí falam assim, mas alguém corrige seus textos,
né? Também parte do passageiro uma certa empáfia às vezes, né? Sim, sim. Esses dias teve uma passageira, uma senhora que não acreditou. Tá, mas então tu não é taxista, então tu é professor? Não, sou taxista há 36 anos. Tá, mas taxista? Mas alguém escreve o texto para ele? Não, sou eu que escrevo. Aí ela, não contente, no final, assim, hoje em dia tá assim, qualquer um escreve um livro. Eu disse, qualquer um escreve um livro. Hoje em dia é assim mesmo. Ela não acreditava que era possível. É um preconceito de classe, né? Óbvio, né? Óbvio. Que triste, gente. Que Nem triste. triste. Olha só, os livros do Mauro já viraram quadrinhos É na Zero Hora, que saem esses quadrinhos? Não, ele já virou uma série de TV. Uma produtora comprou os direitos Sim, a autorais. série de TV a gente tem a imagem do cartaz da série de Isso, TV, né, Gui? foram 12 capítulos, foi bem legal. Foi uma produção bem legal, deu emprego para muita gente, fiquei muito orgulhoso. Um elenco, pessoal de teatro, foi bem legal. Essa foi a série de TV. Isso dá para alugar ou para comprar lá nos streamings da vida. Bota lá a Olha aí. série Taxi Trama, série de TV, aparece. Essa produção que está no Look é toda do. Olha aí, o Gui colocou Os trailers, sim. a home. É toda feita no Rio Grande do Sul mesmo? Sim, foi gravada aqui em Porto Alegre com atores gaúchos. Ocupou muita gente, figurino, caminhões de figurino, de caminhão de maquiagem, gruas, foi muito legal, muito legal. Eram 3 taxistas, era uma mulher e esses 2 rapazes. Esse outro que está mexendo no pé, o outro é o Mauro, o taxista que criou um blog e que contava as histórias. E fez o papel, no caso, meu papel. Mas não é careca, o cara. Não, podia ter arrumado um cara careca. Não é real, então. E tem os quadrinhos também que eu achei bem legais. Bota Isso. Tem um aí, editor de quadrinhos aqui em Porto Alegre, o Lobo, que é um cara bem conceituado nos quadrinhos, que quer fazer agora uma versão em HQ do Taxi Tramas. Esses quadrinhos foram publicados já no jornal? Não, isso aqui foi uma matéria que saiu no jornal, no Zero Hora, e aí, para ilustrar a matéria, o ilustrador lá da Zero Hora fez 2 quadrinhos, contando as histórias em quadrinhos. E a gente achou muito legal, ele, inclusive, está sendo convidado para ser o cara que vai ilustrar caso saia esse projeto do Taxi Tramas em quadrinhos. E tem a animação do Otto Guerra também, que você me falou que está... Isso. Eu tive uma conversa com o Otto Guerra, eu fui participar de um programa, de uma entrevista aqui, e o Otto estava lá na plateia, eu nem tinha visto ele lá. E o Otto é o meu herói, assim, da minha adolescência, né? O cara é um herói do cinema brasileiro, o Otto Guerra é uma figura, né? Ele é um personagem, né? Ele vive um personagem. E aí, depois do lado da entrevista, ele me chamou num canto e disse, cara, eu sou muito fã do Taxi Tramas. Nós temos que fazer uma animação do Taxi Tramas. E aí eu fui lá, ele me convidou, eu fui lá na produtora dele, ele tem uma produtora de animação aqui em Porto Alegre, que é super conceituada. Sim. Ele é um cara ele é o brasileiro que tem direito a voto no Oscar. Uau! O Otto Guerra. Porque a animação brasileira ela é muito conceituada no mundo. Ele está indo para Cannes agora. Animação com o Adão e Turrujo Garay, né? Adão, né? Sim, o Laerte, ele já fez o Piratas do Tietê. Então, tem essa ideia também. Ele está tentando captar recurso para fazer o projeto e fazer uma animação do Taxi Tramas. Seria incrível, nossa, aí seria muito legal. E você ganhou algum dinheirinho com essa adaptação aí para a TV? Sim, rolou uma grana. Deu uma bronca no taxista, hein? Olha aí, taxista. Ganhei um dinheirinho como escritor. Sim, o escritor pagou uns boletos aí com essa grana. As histórias são muito visuais, né? Quem lê, quem for no site ou quem comprar o livro eventualmente vai ver que as histórias são muito visuais. Se prestam muito ao audiovisual. O difícil é uma boa adaptação, né? Adaptar a literatura para o audiovisual é uma coisa complicada. Aí depende muito da mão do diretor. A série você gostou? Gostei.
Gostei porque deu visibilidade, muita gente conheceu, deu muito emprego, eu achei muito legal, muita gente teve trabalho, foram 26 dias de gravação. Foi Gostei, vou usar isso agora. Quando me perguntarem se eu gostei de alguma peça de teatro, eu vou falar, deu muito emprego. Aí lá na reunião com o Otto Guerra, eu estava dizendo assim, o problema lá eu, né, dando opinião, o problema lá da série de TV é que eles não me pegaram como roteirista. Eles compraram o conteúdo, tinha 3 roteiristas que fizeram os capítulos, mas eles não me usaram como roteirista. E aí o Otto Guerra, eu achei muito engraçado, porque o sócio do Otto Guerra lá na produtora disse assim, cara, pegar o autor para trabalhar numa outra plataforma, não funciona. A gente já tentou fazer isso com a animação, pegar o autor e ele atrapalha, porque ele é muito apegado ao texto, ele é muito apegado à obra original. E a obra de audiovisual é outra coisa. Sim. É outra coisa. Então, tu tem que manjar do que tu está fazendo. Então, deixa os caras que manjam de audiovisual fazerem a coisa, fornece o conteúdo e relaxa. Relaxa. Não vai ficar igual ao texto, vai ser outra pegada, mas isso faz parte do jogo. Mas tudo bem, eu achei boa, assim, tô brincando, foi legal. Pela primeira vez, né? Olha, deixa eu ler aqui uns comentários para vocês, o pessoal está mandando aqui. Álvaro Puí, que é gaúcho, como você falando, o Mauro não pode ser mais porto-alegrense, amo. Joaquim Correia, que escrita fascinante, que valoriza a realidade e arremete à escrita, com a visão respondendo às eventuais relações demais, a fonte de onde bebe o Castro. Sérgio Creste fala, aqui em Porto Alegre a gente só não ataca o metrô, atacamos ônibus e táxi. Gente, vou explicar para vocês, tá? Que em Porto Alegre atacar é pegar, tá? Pegar o ônibus, pegar o táxi, é atacar o ônibus. Aqui a gente usa também o goleiro atacou a bola, atacou. Quando o goleiro impede o gol, ele pega a bola e ele atacou. A gente usa isso aqui também. Olha. O legal do Brasil é isso, o modo de falar de cada região. Suzane Saldanha Lemos, Baguri, trilegal esse rapaz. Ó, já tá pegando até o sotaque aqui, ó. O Álvaro Puí está aqui insistindo, dizendo que o pessoal do Moinhos de Vento é chato. Moinhos de Vento, deixa eu fazer aqui um parêntese, que é um bairro burguês, né? Vamos ser francos. Nobre. Nobre. Um bairro nobre de Porto Alegre, e o Álvaro Puí está aqui provocando desde o início da live, dizendo que o pessoal do Moinhos de Vento é metido. O que é que você acha? Vai queimar teu filme junto à clientela do Moinhos de Vento? Você falar isso, Mauro? É muito engraçado porque quando eu escrevia para o jornal Diário Gaúcho, é um jornal popular, tipo toda cidade, grande cidade tem um jornal popular, né? Eu acho, tem aí também em São Paulo. Então tinha minha foto na coluna, e eu era muito conhecido, então, na cidade, por esses 12 anos de jornal, mas eu era muito conhecido na periferia da cidade. No Moinho de Ventos ninguém me conhecia, era muito engraçado, porque o Diário Gaúcho atingia um público específico assim, da periferia. Então eu circulava pelas vilas, pela periferia de Porto Alegre, pelas comunidades, assim, muito tranquilamente. O pessoal me chamava, pô, o cara aquele do cachorro, o cachorro que ele sobreviveu, que tu levou para a veterinária. Muito legal, era muito legal. No Moinho de Ventos eu não fazia sucesso, porque uma vez eu entrei com um casal num motel, para levar o casal num motel, e a guria da portaria ali, recepcionista, dando o quarto ali para eles e tal, ficou meio que me tirando, assim, acho que me conheceu. E aí eu larguei o pessoal dentro do motel e voltei. Aí na saída, na portaria, ela disse assim, tu é o cara aquele que escreve no Diário Gaúcho, né? O taxista que ele disse, sou. Tu vende livros aí no teu táxi, né? Das histórias. Vendo, sim. Esse cara, a minha mãe é muito fã. Tu me vende um livro teu, autografa um livro teu para minha mãe, ela lê todo segunda-feira, ela compra o Diário Gaúcho e vai direto na tua história. Eu disse, claro, óbvio. Eu autografo para ela, tu leva para ela. Eu disse, não, é o seguinte, se tu não te importar, ela trabalha aqui no motel. Ela tá ali atrás na lavanderia. Eu disse, não, demorou, vamos lá. Eu fechei o táxi ali, fomos. E aí eu costumo brincar que eu sou o único autor no mundo, eu acho, que deu um autógrafo dentro de uma lavanderia do motel.
Ninguém fez isso. Provavelmente você é o único. Já é um currículo, né? Conta para o pessoal aqui a história do cara que esqueceu o celular. Você foi levar o casal. Foi até a história que foi quadrinizada naquela que a gente mostrou aí. Eu queria que o Mauro contasse para vocês com uma história tão engraçada, gente. O cara. Conta aí, Mauro. Esqueceu. Sim, eu larguei o casal no motel. E aí larguei eles lá, saí, fui trabalhar. Daqui a pouco tocou um celular no banco de trás do carro. Eu disse, pô, o cara esqueceu o celular aqui no carro. Era a mulher do cara, procurando o marido. Disse, não, quem é que está falando? Disse, não, eu sou taxista, eu acho que esse celular foi esquecido aqui no carro. Não, mas o meu marido. Não, é que eu estou com uma obra aqui em casa, eu preciso falar com o meu marido, o pedreiro está aqui, faltou argamassa, sei lá. Eu disse, não, mas e eu tentando desvirtuar, assim, não, mas eu estou com o celular aqui dele. Aqui. Disse, eu acho que ele foi no asilo, né? Ver o pai dele, não é no asilo que o senhor largou ele. Disse, não, é que eu estou dirigindo, agora eu não posso falar e tal. Aí desliguei. Aí daqui a pouco ela me ligou de novo. Bah, eu preciso falar com meu marido, tu vai lá no asilo lá e devolve o celular para ele que eu preciso falar com ele. Disse, não, tá, tudo bem, eu vou lá no asilo devolver o teu celular. Aí eu fui lá no motel, lá, ó, chama o cara que eu larguei no quarto 22, aí que ele esqueceu o celular dele aqui. A mulher tentando falar com o cara, porra, é foda. Bah, história de motel, daria para fazer um livro só com histórias de motel. Porque tem muita gente que pega táxi para ir para o motel? Sim. Mês passado eu peguei um casal de cegos para ir para o motel, deficientes visuais. Uhum. Chegaram no táxi ali com a bengalinha e tal, aí ela muito encabulada, ele mais tranquilo, disse, nos leva no motel, mas qual motel? Disse, não, qualquer um, leva qualquer um, o negócio era meio urgente, assim. E aí aí a gente chegou no motel, na portaria, escolheram um quarto e tal, eu parei o táxi, e aí o cara disse, cara, tu não te importa aqui, a gente meio que tá perdido, não conhece, tu nos levaria até ali o... Eu disse, não, tá. Aí desci do táxi, ele pegou no meu braço, ela pegou no braço deles, levei eles até uma escada, aqui, eu corrimando a escada, vocês sobem aqui, agora lá em cima vai ter uma porta. Aí eles, cara, eu não sei a porta, tu não te importaria de nos levar até... daqui a pouco... Aí, não, vamos embora, subi com o casal no quarto, abri a porta para eles, aqui tá, um quarto de motel, agora é isso, né? É só uma cama e... Vocês querem que eu feche, de repente, as cortinas aqui? Não, a gente já está no escuro, já não precisa fechar a cortina. O cara é super bem-humorado, cara, o deficiente visual. Aí tá, eu larguei eles ali, aí para interpretar, tá tudo certo, precisa de mais alguma coisa. Aí ele disse, não, daqui deixa que eu assumo agora. Ah, moleque! Muito bom, e você fez uma boa ação, não foi? Sim. A história de motel, eu já tirei uma passageira de dentro do motel, dentro do porta-malas do táxi. Por quê? Eu fui buscar a corrida, aí eu cheguei lá no quarto, eles estavam na rua ali, os dois nervosos e tal, e aí o cara me explicou, tu não te importa de tirar ela do carro dentro do porta-malas? Cara, tem um cilindro de gás ali atrás, ali, não sei se vai caber. Não, é que ela está em pânico porque ligaram para ela, uma amiga dela ligou para ela que o marido dela viu ela entrando, ou ligaram para o marido dela dizendo que ela entrou aqui e ela acha que ele está aí na porta. Eu acho que ele está esperando aí esse cara, isso aí é... Aí tá, e me ofereceram, a gente negociou uma gorjeta, disse, tá, vai lá, sobe lá, entra lá no porta-malas. E aí eu saí com eles, ela no porta-malas, o cara do meu lado aqui. E aí eu parei na saída do motel, tinha um ônibus assim parado, eu parei na calçada, era a época que eu escrevi no Diário Gaúcho, tinha minha foto. E o pessoal, todo mundo me olhando, saí do motel, com um cara do meu lado, cara com cabelinho molhado do meu lado, e o pessoal me olhando assim, pô, taxista do Diário Gaúcho, saindo do motel com o cara. Ainda paguei esse mico aí. Acharam que você era namorado dele, né? Acharam que vocês eram namorados. Me diz uma coisa, o fato de você ter esse livro no carro não atrapalha nas histórias? As pessoas já olham, ele é escritor e não abrem o bico? Não atrapalha. Porque em 99% das vezes eu não conheço, eu não sei o nome da pessoa. A história que eu contei ontem, por exemplo, de uma passageira... É uma passageira, ou é uma loira, ou é um homem, ou é enfim, um cara indo para o velório, ou um cara indo para o... Eu não tenho o nome da pessoa.
E muitas vezes a pessoa nem se dá conta que tem uma história ali. Às vezes não é uma grande história. Uhum. Às Ontem, vezes é uma história banal, né? Que não é. isso, às vezes depende da habilidade do escritor de tirar a história que tem. Às vezes, muitas vezes, quem lê o livro, ou quem leu lá no taxtrampo.com.br vai perceber que às vezes são grandes histórias. Passa pelo táxi grandes histórias. Mas nem sempre é assim, às vezes são pequenos detalhes da pessoa que chamam a atenção. Uhum. Esses dias passou um cara no meu táxi, por exemplo, e aí quando eles percebem que tu escreve sobre o cotidiano do táxi, muitos passageiros contam histórias. Ah, não, então conta essa minha história, que isso aconteceu no táxi. Tal. Esses dias eu peguei um cara que disse que ele já é um cara idoso, e disse que ele nasceu, a mãe dele era alemã, e ele nasceu num campo de concentração, esse cara. E aí, assim que ele nasceu, a mãe dele disse que os nazistas pegaram a criança e levavam para um prédio lá onde eles levavam todos os bebês. Tinha lá centenas de bebês. E ele foi levado para lá. E assim, logo que ele foi levado, a guerra acabou, os aliados entraram lá no campo de concentração, soltaram a mãe dele e tal. E a mãe dele disse, não, só um pouquinho, vou pegar meu filho. Vou levar meu filho. Foi lá, pegou ele e trouxe, e aí viveram a vida, vieram para o Brasil, tocaram a vida, ele envelheceu. E aí ela estava. E ele sempre com aquela história, porra, minha mãe me pegou no meio de uma centena de crianças. E ele sempre contava isso para a mãe dele, mãe, será? Sei lá, né? Ela disse, não, tranquilo, quem sabe um teste de DNA, ela nem sabia o que era DNA. E aí, quando ela estava muito já velhinha, já a ponto de muito doente, ele pegou e ele fez um teste de DNA para tirar essa história limpa antes que ela morresse. E aí ele disse que ele fez o teste e levou para a mãe dele, que mãe, 99,9% de que tu estava certo, realmente eu sou teu filho. Tu me pegou no meio daquele monte de criança, mas realmente sou eu. Que loucura. E, pô, isso é uma história incrível, né, cara? Incrível. História incrível. Uma mãe saber, no meio de centenas de crianças, qual deles é. Ela nem viu ele, na verdade, ela ganhou e levaram. Uhum. E tocam toda uma vida sem ele saber se era real. A dúvida é na cabeça dele, mas ela sempre teve certeza de que ele era o filho. Teve uma história que você contou outro dia no Facebook que eu não consegui achar, eu tentei achar, mas era uma história de uma mulher que levou você para um presídio. Para um presídio. Era alguma jogada ilegal que ela queria que você fizesse e você não. Ah, sim. Sim. Tem várias histórias. As histórias para presídio levando ou trazendo pessoas do presídio sempre são interessantes, né? Sempre são pessoas incríveis. Você lembra dessa história? Lembro. Ela estava. Essa história eu me coloquei, mas na verdade a história aconteceu com um passageiro meu, a mulher dele, que ele começou a namorar, uma mulher, e a mulher era envolvida com drones. Estranho, assim, uma mulher já com uma certa idade envolvida com drones, aprendendo a lidar com drones e tal. E aí ela começou a ir para um lugar assim um pouco mais afastado que a gente tem aqui em Porto Alegre, uma zona rural, para praticar a pilotagem de drone. Ela pegava pedras assim com drones, ia lá e tal, e largava a pedra exatamente no lugar. E aí ela começou a convencer o taxista se o taxista conhecia a cidade que aqui tem um presídio de segurança máxima aqui em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, na região metropolitana, se ele não levava ela lá e tal, porque ela tinha que fazer um negócio lá. E aí o cara começou a perceber que, na verdade, porque aí ela explicou que o marido dela estava preso e tal, o ex-marido dela, que era um cara que ainda ela tinha uma certa relação, e o cara começou a perceber que, na verdade, ela estava praticando com o drone para jogar coisas dentro do presídio. Celular, né? Celular, óbvio. Sim, sim. Eles têm muito problema aqui com celular. Muito bom. Às vezes o taxista é o cara que está à mão para te dar uma força. Várias coisas. Eu já ajudei várias pessoas a fazer várias coisas. Segui, por exemplo, uma vez com um jogador de futebol no meu carro, por umas 30 minutos, eu acho que a gente seguiu uma autoescola com um jogador encolhido no banco traseiro aqui, porque ele achava que o instrutor da escola estava chavecando a namorada dele. E aí, imagina tu com um táxi seguir uma autoescola, porque seguir um carro, tudo bem, mas seguir uma autoescola que anda. Siga aquele carro.
Eu já segui um patinete, já teve essa frase no meu táxi, siga aquele patinete. Na época Por dos patinetes. quê? O guri roubou uma mulher, roubou o celular da mulher com um patinete, e pá, zoou com o patinete, e a mulher embarcou no meu táxi correndo, segue lá, o cara me roubou meu. Pô, como é que tu com táxi vai pegar um patinete no meio do trânsito? Não tem como, né? Não conseguiu. Deixa eu te contar uma coisa, Mauro. Tem um casal aqui, ó, uma dupla aqui, o Álvaro Puig, que é gaúcho, do Rio Grande do Sul, e a Veranize Ferreira, que é do Rio Grande do Norte, que rola uma paquera aqui nesse chat do meu programa todo dia, viu? Olha Aí aí. você nem imagina qual foi a proposta que o Álvaro fez agora para a Veranize. Vamos pegar esse táxi? Olha aí. Pronto, tá marcado, hein? Veranize e Álvaro vão se encontrar em Porto Alegre e vão passear de táxi com Venham o para Porto Mauro. Alegre. No meu táxi já teve um pedido de casamento uma vez no meu táxi. Pedido de casamento? Aham. Eles tinham se conhecido num táxi, e aí ela disse assim: bah, a gente se conheceu num táxi e tal, e eu tô a fim de fazer. Ela ia pedir ele em casamento. E aí a gente está indo para casa agora na Zona Sul, e eu vou fazer o pedido de casamento, queria que tu botasse uma musiquinha legal, escolheu ali no rádio qual é a música e tal, Porto Sol, fim da tarde, eu vou fazer um pedido e tal, e a gente foi, o Javanzinho ali rodando, e aí ela, a gente se conheceu no táxi e tal, e eu queria te pedir, quer casar comigo, dentro do táxi, no banco de trás. E aí o cara disse assim, bah, eu acho que a gente precisa amadurecer mais essa ideia. Assim, pô, desliga o rádio, toca, vai. Exato, hein? Ah, que saia justa. Uma vez um casal brigou dentro do meu táxi também, jovens, assim, um casal de Uhum. coisas perdidas, muitas coisas perdidas dentro do táxi, assim, que daria também para fazer um livro. E eles brigaram feio, assim, brigaram de tapa, assim. E aí ela desceu e ele seguiu um pouco mais, desceu também. E aí depois, no fim do dia, quando eu fui limpar o táxi, os tapetes, eu vi, tinha perdido, ela tinha jogado, acho que uma aliança na cara dele. E a aliança ficou dentro do táxi. Oh, meu É. Deus. Aí eu publiquei no jornal, ó, quem perdeu a aliança aqui e tal. Não apareceu. Mas não adianta dizer que foi, porque tinha o um nome gravado, ó, tem um nome gravado, que a pessoa que perdeu a aliança está comigo aqui. Tá. Já perderam de tudo, meu cara. Já perderam dentadura. Dente, contei a É, história. o dente, dele. Já perderam um pênis dentro do meu carro. Ô, Mauro, ó, infelizmente a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista, eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Outro dia eu assisti um documentário, gente, que se chama Como... A documentarista conta como os veículos de comunicação de extrema-direita dos Estados Unidos fizeram o pai dela virar uma pessoa reacionária. E uma das explicações que ela dá para esse fenômeno é o fato de ele ter que dirigir 2 horas para ir para o trabalho todos os dias e ficar ouvindo no rádio rádios conservadoras falando no ouvido dele o tempo inteiro, ou seja, fazendo uma lavagem cerebral nele, né? O que deixa a gente pensando assim: será que sempre teve esse fenômeno do taxista reaça, né, Mauro? Sempre teve, lá em São Paulo, né? O taxista malufista era um clássico de São Paulo. E hoje dizem que tem muito Uber que virou reacionário. Você acha que tem a ver essa história de a pessoa ficar ouvindo Jovem Pan no carro e aí ser convencido por essa história? Passa o dia inteiro no trânsito ouvindo a Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Você acha que isso tem um efeito sobre o ouvido do motorista? Sim, hoje em dia, pior do que a Jovem Pan são as redes sociais, né? O algoritmo. Eu tenho, por exemplo, lá um colega meu no ponto lá muito bolsonarista. E ele passa o dia todo consumindo conteúdo da Jovem Pan, que chega pelo WhatsApp, que chega pelo Facebook, que chega pelas redes sociais, porque o algoritmo acaba te mandando aquilo que tu quer consumir, aquela notícia que tu quer ouvir. E isso exponenciou, eu acho, com as redes sociais. O cara que vê, que não gosta de Bolsonaro, ou que não gosta de Lula, ele vai receber só aquele tipo de notícia. Esse meu colega é um exemplo clássico. Assim, ele passa o dia todo dentro do carro, ele não sai de dentro do carro.
Uhum. O tempo todo com o celular na mão, consumindo conteúdo. Esses dias eu vi que ele estava vendo um vídeo da Jovem Pan, que provavelmente chega pelo WhatsApp. E aí não tem como tu argumentar com essa pessoa. Ela, assim como fica difícil. Mas o taxista passa pelo táxi todo o tipo de passageiro, tanto de ultradireita, quanto de ultra-esquerda, quanto de centro, quanto de baixo, quanto de cima. Depende da índole do taxista, do caráter do cara, saber filtrar o que é bom ou não. Eu acho que depende muito da formação da pessoa mesmo, da questão de classe. Tem os taxistas de direita, não tem como negar, tem bastante. Bom, de uma forma geral, todo mundo, não dá para especificar só os taxistas, né? Mas é um clássico, né? O taxista de direita é um clássico, né? Infelizmente. E Porto Alegre, né? Porque assim, o primeiro prefeito do PT foi um dos primeiros lá em Porto Alegre, teve o Fórum Social Mundial. Por que mudou em termos ideológicos? Por que o Rio Grande do Sul mudou tanto, né? O ódio ao PT pegou mais no Rio Grande do Sul. As emissoras de TV são todas anti-PT. O que aconteceu? Isso aí seria talvez um sociólogo, um antropólogo, analisaria melhor do que eu. Mas nós tivemos 16 anos de governo petista aqui na capital, né? Começou com o Lívio Dutra, foram 16 anos, teve orçamento participativo, um monte de progressos, de legais. Mas um partido que passa 16 anos no poder, ele é muito visado pela imprensa, porque o papel da imprensa é procurar os problemas, é mostrar as questões complicadas do partido. Houve a perda da Ford, foi muito explorado pela imprensa todos os problemas que o PT teve aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre especificamente. Então isso acaba forjando aquele cara que acha que o PT, o antipetismo, ele é forte aqui em Porto Alegre, infelizmente. E o Olívio Dutra é um queridão. Todo o livro que eu lanço, eu levo para o Olívio, porque ele é um super leitor, ele é um cara que lê muito, e ele aprecia muito literatura, e eu faço questão sempre de levar para ele. Agora entreguei um livro para o Miguel Rosseto, que é um nosso deputado aqui estadual, para ele ver se consegue entregar para o Haddad, que é um cara também super que eu gosto. Mas, enfim, tem esse fenômeno do antipetismo, ele é bem forte, realmente. Não sei te explicar, mas a imprensa... Tem o seu peso, né? Porque a mudança é muito radical, né? Vai de um lado assim para o outro totalmente, né? Porque se fosse só ir para a direita, né? Mas ir para a extrema direita, um estado que foi tão esquerdista, né? Tão esquerdista. Eu até entendo aqui por essa questão dos 16 anos de governo do PT, de todos os problemas que acabam advindo de um partido que fica muito tempo no poder, que a pessoa tem o antipetismo. Eu até entendo isso. O problema, o que eu não entendo é a pessoa ter simpatia pelo Bolsonaro. E além do antipetismo, e além. Né? Passar do antipetismo e ao bolsonarismo, aí é complicado. Né? Exato, é muito louco. O Saulo Romano está falando aqui, desde o taxi driver que tem o taxista reacionário. É um arquétipo, né? É um arquétipo. Lourdes dos Santos, aqui no Recife, taxista e Uber, 90% bolsonarista. A Maria Cristina Sacramento, gente, se for a Porto Alegre, quero pegar o táxi do Mauro. Terezinha Marques, que delícia essa entrevista. Quando for à capital, vou procurar o Mauro. Mirna Rosa de Assis Brasil, a mídia com certeza. Travou aqui. Travou. Tem uma travada. Trabalhei como tradutor simultâneo no Fórum Social Mundial. Que saudade, uma baita perda. Cara, o Fórum Social Mundial foi incrível aqui em Porto Alegre. O primeiro, principalmente. Foi incrível. Incrível. Histórias, assim, incríveis. Teve o primeiro o Fórum Social Mundial, teve o acampamento da juventude, pessoal tomando banho pelado lá na beira do Guaíba, incrível, toda aquela zona, gente de todo mundo veio para cá.
E aí, no segundo Fórum Social Mundial, acho que 2 anos depois, eu peguei uma guria da Espanha, e aí ela pediu para ir numa vila, uma comunidade periférica aqui de Porto Alegre, que a irmã dela estava morando nessa vila, e ela tinha ficado aqui, desde o primeiro fórum, ela se apaixonou por um cantor de rap aqui de Porto Alegre, e ela ficou morando aqui em Porto Alegre nessa comunidade com esse cara. E aí a irmã dela, 2 anos depois, vem a Porto Alegre, pega o meu táxi para ir visitar a irmã, e aí eles chegam nessa comunidade lá, pobre de Porto Alegre, e aí a irmã dela embarca no táxi e eles vão visitar o namorado dela, o rapper, e ele está preso. Ixi. E aí eu largo elas no presídio central para visitar ele. Que tristeza. Enfim, é uma história que dá a volta, assim, a guria volta, a irmã volta para a Espanha, lá super bem sucedida na Espanha, aí quando volta aqui a irmã dela está casada com um detento. Louco, histórias loucas. A Deise Ribeiro fala: Rio Grande do Sul quase não tem indústria, muita plantação de soja e criação de gado. O pessoal tentando aqui explicar, né, a influência do agronegócio. Tem isso também. Fernanda Cunha Pinheiro: um dia peguei um Uber no aeroporto de Confins e o motorista estava com uma playlist do Gonzagão. Ele perguntou se queria que tirasse para colocar em um rádio. Pedi, pelo amor de Deus, para deixar. Faz você muito bem. A minha filha mora em Buenos Aires, agora ela veio a Porto Alegre recentemente, ela fez um Spotify para mim, tanto que me pediram, pai, faz no Spotify, faz. Aí ela, o velho, né? Faz no Spotify, ninguém faz no Spotify, né? Enfim, ela fez uma conta para mim e hoje em dia eu passo 90% do tempo que eu trabalho escutando música. É muito bom. É muito melhor do que ficar ouvindo notícia, né? Um certo grau de alienação é saudável, assim, né? A Deise Ribeiro fala: Mauro, quando eu for visitar Porto Alegre, vou comprar um livro autografado, me aguarde. Alex Cassimiro, poderia durar horas essa entrevista. Gosto de gente que bate um bom papo. Bom, gente, eu vou terminando aqui, porque você sabe que eu ainda por cima estou super gripada, né? Você está vendo, né, Mauro? Somos dois, eu também. Nossa Senhora. E aí vocês sabem que todo mundo que vem aqui no programa traz dicas culturais para vocês. O Mauro trouxe uma dica que é um livro de um escritor chamado Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue. Por que você indica esse livro para a galera? O Daniel Galera é um escritor aqui de Porto Alegre. Eu acho que é um dos poucos escritores no Brasil que eu acho que consegue viver de direito autoral. Muito difícil, né? Ou o cara é funcionário público, ou o cara é tradutor, ou o cara é taxista. Tu tem que ter alguma forma de te sustentar. O Daniel Galera é um cara super competente, ele escreve muito bem, ele tem romances incríveis. E esse Barba Ensopada de Sangue, inclusive, agora saiu uma edição de luxo desse livro. Eu fiquei de pegar com ele lá na casa dele. E ele é um cara que eu gosto muito, incrível. Eu gosto muito do Daniel Galera. Leiam Daniel Galera, Barba Ensopada de Sangue. Gaúcho também, né? É, aqui de Porto Alegre. Sim. Aqui de Porto Alegre. Eu estava conversando hoje com uma menina, a gente estava falando que acaba que os escritores, a maior parte vem da burguesia, né? Até pela formação cultural e tal. E a gente falou também do Faleiro. Você já conheceu o Faleiro? Sim, José Faleiro, meu amigo. Em seguida eu vou lá na casa dele, toca violão, toca cavaquinho. É maravilhoso. Recomendo também, já teve aqui no programa, Zé Faleiro, um cara que vem da periferia de Porto Alegre. Os Supridores, o livro dele está sendo traduzido agora para alemão, inclusive. Foi traduzido para francês, para alemão. José Faleiro. Bom, é isso, gente. Mauro, muito obrigada. Pode tirar, Gui, o livro para me despedir do Mauro aqui. Muito obrigada pela sua vinda aqui no programa. Prazer em revê-lo. Vou tentar achar nossa matéria na VIP. É verdade, eu tentei achar aqui também, não achei. Minha casa é uma bagunça aqui, não achei. Vou tentar achar. E muito obrigada e volte sempre, tá? Quando vier a Porto Alegre, me procura assinar. Com certeza. Não vou querer pegar outro táxi. Vamos dar um rolê por aí. Tá bom, Mauro. Obrigada. Vamos comprar uma pipoca do Homem-Aranha lá na sinaleira. Tá bom. Bom final de semana, viu, querido? Obrigadão. Obrigado.